antes de ouvir minha história, deixe-me perguntar uma coisa. O que você faria se a pessoa que você mais ama neste mundo a humilhasse na frente de todos? E se você sacrificasse seus próprios sonhos para construir os dela, apenas para ser ridicularizada e descartada como se nunca tivesse sido importante? Fiquei quieta por muito tempo, mas quando descobri a verdade, tudo mudou. Deixe-me contar como passei de invisível a inesquecível. Meu nome é Vera Lúcia, sou viúva e artista. Nunca tive uma vida grandiosa. Também nunca precisei de uma. Vivi tranquilamente em uma pequena casa modesta em Embu das Artes, São Paulo. Meus dias eram passados pintando, ouvindo o vento e pensando principalmente nas pessoas que eu amava. Marina é minha neta. Eu a criei como filha. Na verdade, minha própria filha, Patrícia, é quem a teve. Ela estava sobrecarregada, trabalhando em 2 empregos apenas para se manter de pé. Então, Marina passou seus primeiros anos comigo, pintando com os dedos, na cozinha, andando de triciclo na nossa garagem rachada, me ajudando a colher dentes de leão para buquês que murchavam em potes de geleia perto da janela. Ela costumava me chamar de Nana. Não era vovó, nem vozinha, apenas Nana. Quando ela era pequena, eu era o mundo dela. Anos se passaram. Ela cresceu. O mundo tomou conta. iPads substituíram livros de histórias. As redes sociais tomaram o lugar das sessões de pintura na cozinha. E eu apenas fiquei para trás. Orgulhosa, mas em silêncio, com o coração partido, observando a vida dela se desviar para algo que eu mal reconhecia. Mas continuei amando. Eu nunca parei. E por 12 anos, eu fiz algo que ela nunca soube. Todo mês, eu separava tudo o que podia. Do meu dinheiro de aposentadoria, da renda fixa, das economias do supermercado. Às vezes, até pulava medicamentos, tudo para construir um fundo universitário para ela. Eu sabia que ela queria ir para o Instituto Rio das Artes, aquela escola grande, brilhante e cara no Rio de Janeiro, com a qual todas as crianças artísticas sonham. A mensalidade era absurda, e o custo de vida, pior ainda. Mas eu acreditava no sonho dela mais do que ela mesma. Mesmo que ela tivesse parado de pintar anos atrás. Mesmo que nunca mais tivesse mencionado o assunto. Mesmo que quase não me visitasse, a menos que precisasse de algo. Eu ainda acreditava e, para o aniversário de 18 anos dela, eu queria dar algo mais do que dinheiro. Queria lembrá-la de quem ela costumava ser. De quem nós costumávamos ser. Então, pintei para ela um presente. Não apenas uma pintura. Uma memória em tela. Passei semanas nela. Cada pincelada era uma batida de coração. Pintei o velho balanço do nosso quintal. Aquele que ela amava quando tinha 5 anos. O nosso labrador, Marley, que faleceu quando ela tinha 10 anos. Os narcisos que floresciam do lado de fora da janela dela todo mês de abril. E um céu suave em aquarela acima de tudo. Embrulhei com cuidado em papel pardo e amarrei com uma fita de cetim branca. Coloquei um pequeno cartão dentro que dizia: que seu futuro seja tão brilhante quanto a garotinha que você costumava ser. Sorri ao colocá-lo no banco de trás do meu carro, o coração cheio de esperança. Imaginei seu rosto se iluminando ao abrir. Imaginei ela me abraçando, talvez até chorando um pouco. Imaginei errado. A festa não era nada como os aniversários que eu costumava dar para ela, sabe? Churrascos no quintal, bolos feitos do zero, serpentinas penduradas com fita adesiva e amor. Não. Aquela festa era ostentação. Sua mãe, Patrícia, tinha ido com tudo. Mesas de linho branco sob uma tenda gigante, buffet, DJ. Marina tinha uma mesa inteira só para seus presentes, empilhada com caixas chiques em papéis de embrulho de grife. Tudo gritava dinheiro. Tudo. Exceto eu. Fiquei lá com meu velho cardigan cinza, segurando a pintura como se fosse feita de vidro. Ninguém realmente percebeu que eu tinha chegado. Tudo bem. Eu não estava lá por eles. Marina usava um vestido rosa apertado e saltos, tão altos que eu jamais conseguiria usar. Andava de mesa em mesa, rindo alto,
tirando selfies, cercada por amigos que mal me reconheceram. Eventualmente, Patrícia me viu e forçou um sorriso educado. Ah, você conseguiu vir, como se eu fosse uma prima distante, e não a mulher que uma vez trocou as fraldas de sua filha. Entreguei o presente a ela e sorri gentilmente. Onde devo colocá-lo? Com os outros. Ela respondeu, já se virando. Mas eu não esperei. Algo me disse para esperar. Eu queria entregar para Marina pessoalmente. Eu precisava. Quando ela finalmente começou a abrir os presentes, a multidão se reuniu. As pessoas gravavam com os celulares. Ela rasgava caixas, bolsas de grife, cartões, AirPods, dinheiro. Então, ela alcançou o meu presente. Vi suas mãos. Meu embrulho não era chique. Era humilde. Feito à mão. Ah, esse é da minha avó, ela disse, forçando um sorriso. Desembrulhou o papel, abriu a caixa, ergueu a pintura. Silêncio. Então veio a risada. Isso é sério? Ela disse, segurando-a como se fosse uma piada. Uma pintura? Só isso? Deve ter sido mais barato do que comprar um presente de verdade. As crianças ao redor riram baixinho. Alguém murmurou. Vibrações vintage, eu acho. Patrícia. Me lançou um olhar rápido e desconfortável, mas não disse nada. Fiquei paralisada. Minhas mãos pendiam inúteis ao lado do corpo. É fofo, eu acho, acrescentou Marina, dando de ombros e apoiando a pintura na perna da mesa, como se fosse apenas mais uma decoração esquecida. Todos seguiram em frente. Ninguém viu o meu rosto. Essa é a questão de ser invisível. Ninguém percebe quando você está com dor. Virei-me e voltei para o meu carro. Cada passo parecia que eu estava arrastando anos atrás de mim. Anos de bolos de aniversário assados sozinha. Anos de joelhos ralados, beijados para melhorar. Anos de orações sussurradas sobre contas, só, para que ela pudesse ter sapatilhas de balé, material de pintura ou participar de um acampamento de verão. Sentei-me no banco do motorista, com a porta fechada e o motor desligado. Eu não chorei alto, não solucei. Apenas encarei minhas mãos no volante, observando enquanto uma lágrima deslizava e caía bem na minha aliança de casamento. Foi então que percebi uma coisa. Pintar era a coisa mais honesta que eu tinha para oferecer. E ela não via isso. Nenhum deles via, de verdade. Mas eu nunca esqueceria. Quando cheguei em casa naquela noite, não me preocupei em acender as luzes. Entrei na cozinha, coloquei minha bolsa no balcão e fiquei ali no escuro. O silêncio da casa me envolveu como um velho amigo. Sem risos, sem música, sem vozes me dizendo para sorrir mais, sem ninguém perguntando se eu estava bem. Abri o armário, tirei uma xícara de chá lascada, enchi com água da torneira e sentei à mesa. Era ali que eu costumava ajudar Marina com a lição de casa, onde ela costumava sentar de pernas cruzadas, o cabelo preso em um rabo de cavalo, me perguntando quais cores usar em seus desenhos. Olhei para o canto onde ficava a pintura. O cavalete estava vazio. A mesa ao lado dele, cheia de pincéis secos e tubos de tinta esquecidos, permanecia intocada desde o dia em que terminei o presente de aniversário dela. Aquela pintura levou semanas. Semanas de pulsos doloridos e visão turva, semanas acordando no meio da noite, porque pensei em mais um detalhe para adicionar. Ela disse que parecia barato. E todos riram. Olhei para minha xícara de chá. Meu reflexo mal era visível nas ondulações. Levantei-me, caminhei até o corredor e abri a gaveta onde guardava a pasta etiquetada como Fundo Universitário Marina. Era uma pasta grossa, abarrotada de documentos, recibos e impressões da conta poupança que eu construí lentamente ao longo de 12 longos anos. Cada depósito, cada transferência, cada pequeno sacrifício. Eu deixei de comprar roupas novas, deixei de cortar o cabelo, cancelei a TV a cabo. E toda vez que eu guardava aquele dinheiro, dizia a mim mesma: vai valer a pena, ela vale a pena. Liguei meu antigo computador de mesa, que eu quase não usava mais. Entrei no portal do banco, online,
Digitei minha senha, a mesma que eu usava desde o dia em que abri a conta para a Marina. O saldo piscou na tela, e então eu o encarei por um longo tempo. Eu sabia exatamente quanto cada real me custava. Cliquei em transferir. Mas não para Marina, não para o fundo da faculdade, para mim, para minha conta corrente pessoal. Observei a barra de progresso se mover lentamente, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Não dessa vez. Não transferi o saldo completo. Fechei a pasta. Fechei a gaveta. Desliguei o computador. Ninguém precisava saber. Ainda não. Eu não estava fazendo isso por despeito, nem por vingança. Era outra coisa. Uma decisão silenciosa tomada em meio a uma tempestade de humilhação. Pela primeira vez na minha vida, eu me escolhi. Não minha filha. Não minha neta. Não a ideia do que uma boa avó deveria ser. Só eu. Fiz uma xícara de chá do jeito certo. Dessa vez, quente, com mel. Sentei no silêncio. Tomei um gole, devagar, e deixei o silêncio curar um pedacinho de mim. Não me senti poderosa. Não me senti com raiva. Só me senti acabada. Na manhã seguinte, eu ainda não tinha certeza se a noite anterior tinha realmente acontecido. Entrei na cozinha, os chinelos raspando contra o linóleo, e encarei o computador como se fosse algum tipo de fantasma. A conta bancária era real. A transferência era real. O dinheiro estava no meu nome agora, não no dela. Pensei que me sentiria pior, mas não me senti. Não havia culpa. Apenas um silêncio estranho e desconhecido no meu peito. Não era exatamente paz. Era mais como a ausência do caos. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem. Oi, vovó. Posso passar aí hoje? Sinto sua falta. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Ela não me chamava de vovó há meses. Talvez mais. Não respondi imediatamente. 2 horas depois, lá estava ela, Marina, na minha varanda, com uma bandeja de biscoitos daquela padaria cara do centro da cidade. O tipo de coisa que eu nunca pude pagar, mas sempre admirei na vitrine quando passávamos por lá. Seu cabelo estava preso. Sua maquiagem, mais leve do que o normal. Seu sorriso, brilhante demais para ser verdadeiro. Vovó, disse ela alegremente, envolvendo os braços em volta de mim antes que eu pudesse reagir. Enrijeci meu corpo. Lembrei-me da festa, da sua voz ecoando na frente dos amigos, da sua risada cortante, como vidro frio. Mas eu a deixei me abraçar. Ela cheirava a shampoo caro e açúcar. Nada mais como a infância. Eu estava pensando em você, disse, entrando na cozinha como costumava fazer quando era pequena. Eu queria me desculpar pela festa. Eu estava apenas sobrecarregada. Eu não quis dizer o que disse. Ela sentou-se à mesa, cruzou as mãos, suas unhas estavam perfeitas e seu telefone brilhava suavemente em seu colo. Eu não deveria ter dito isso sobre a pintura. Foi muito gentil da sua parte. É realmente linda. Eu assenti lentamente, tentando ler a expressão em seu rosto. Era real? Eu queria que fosse real. Senti sua falta, ela acrescentou. Eu sei que não estive por perto. É que as coisas ficaram complicadas, mas estou aqui agora. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Seus olhos brilharam quase como lágrimas. Eu tenho pensado muito sobre a faculdade, ela disse baixinho. Eu sei que o fundo é, você sabe, complicado agora. Mas eu só quero estar perto de você de novo. Não estou aqui pelo dinheiro, Nana, eu juro. Sinto sua falta. As palavras me envolveram como era. Suave, familiar, perigosa. Senti algo se soltar no meu peito. Talvez ela estivesse crescendo. Talvez a vergonha da festa tivesse despertado algo dentro dela. Talvez eu tivesse sido muito dura. Afinal, ela era jovem, estúpida. Todos nós já fomos assim. Vou pensar sobre as coisas, eu disse a ela gentilmente. Mas estou feliz que você esteja aqui. Ela deu um grande sorriso, o mesmo sorriso de quando ela tinha 7 anos e costumava desenhar arco-íris para mim e escrever "Eu te amo, vovó".
Comíamos biscoitos com giz de cera trêmulo. Ela ficou para o jantar, ajudou a lavar a louça e perguntou sobre minha última pintura. Ela até trouxe algumas memórias de infância. O balanço de Marley, os narcisos. Meu coração começou a acreditar novamente, a amolecer. Mais tarde, naquela noite, abri a pasta do fundo da faculdade novamente. Não transferi nada, mas pensei sobre isso. Pensei mais sobre isso do que queria admitir. Talvez eu estivesse errada. Talvez ela tivesse aprendido alguma coisa. Ou talvez eu apenas quisesse tanto o amor dela que estava disposta a estar errada. Eu não dormi bem. Minha mente ficava repetindo a voz dela. Eu não estou aqui pelo dinheiro. Nana, eu juro! E ainda assim, a única coisa mais alta que suas palavras era o eco daquela festa de aniversário, aquela risada, aquela provocação. Mas eu empurrei a dúvida para baixo. Enterrei a fundo. Porque às vezes você prefere acreditar em uma mentira que parece amor do que aceitar uma verdade que te deixa sozinho. Era uma tarde de terça-feira quando eu descobri o tipo de dia em que nada parece importante o suficiente para prestar atenção. Nublado, quieto, comum. Marina veio naquela manhã com seu laptop e um sorriso. Disse que precisava de ajuda para imprimir um formulário de bolsa de estudos. Eu era a da especialista em tecnologia da família desde os anos 90, mesmo que agora eu mal conseguisse atualizar um telefone. Ela saiu depois do almoço com pressa para encontrar amigos. Fiquei na cozinha lavando os poucos pratos que usávamos, cantarolando uma musiquinha de um antigo disco de jazz que nós duas amávamos. Lembro-me de pensar, talvez isso esteja curando, talvez estejamos realmente reconstruindo algo. Então eu fui para o escritório. O laptop dela ainda estava lá, aberto, zumbindo suavemente. A tela ainda brilhava. Eu ia fechá-lo, apenas clicar e enviar uma mensagem para ela, mas a tela chamou minha atenção. Havia uma janela de bate-papo. Abri um aplicativo de mensagens que eu não reconheci. No topo estava escrito: Marina conversando com Luísa. Meu instinto me disse para desviar o olhar, mas algo mais profundo, algo primitivo, algo protetor, me disse para ler as últimas mensagens. E isso me atingiu como um tapa. Não se preocupe, ela está caindo nessa. Eu tenho sido doce, chorei um pouco, disse a ela que sentia falta do nosso vínculo. A isca clássica emocional. Ela sempre derrete com essa porcaria de família. Minhas mãos tremiam. Outra mensagem mais abaixo dizia: só precisa de mais algumas visitas. Ela já está pensando em colocar a diversão de volta. Eu não te disse? Ela é muito previsível. Com certeza eu estarei no Instituto Rio das Artes no outono. Encarei as palavras. Elas não eram apenas cruéis. Elas eram calculadas. Isso não foi um erro. Não foi um deslize da língua. Foi um plano. Tudo. As visitas, os abraços, as histórias sobre Marley e os narcisos, cada lágrima, cada biscoito. Era um roteiro, escrito para me manipular. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Podiam ter sido minutos, podiam ter sido horas. Minhas pernas finalmente me levaram para o sofá e eu me sentei lentamente, o laptop ainda aberto no meu colo, as palavras berrando, como letreiros de neon. A voz dela, a doçura de cada avó, tocava na minha cabeça como um disco quebrado, e cada uma delas parecia mais falsa agora do que a última. Eu me sentia fria, como se alguém tivesse apagado o sol. Como eu não vi, como eu caí nessa de novo. Olhei para as mensagens dela, salpicadas de emojis e pontos de exclamação, como se elas nem tivessem sido escritas pela garota que eu criei. Ela parecia uma estranha, pior, uma predadora, mirando minhas emoções, manipulando meu coração, usando o amor como uma arma. Eu queria gritar, mas não consegui fazer nenhum som. Em vez disso, fechei o laptop lentamente, como se estivesse fechando um caixão. A dor era real, mas dessa vez não era dor por uma pessoa que eu tinha perdido. Era por uma pessoa que nunca existiu de verdade. A versão de Marina na minha cabeça. A doce criança curiosa com tinta nas bochechas que uma vez me disse que eu era sua melhor amiga, aquela garota tinha ido embora. Talvez ela tivesse ido embora por mais tempo do que eu percebi. Fiquei em silêncio, pelo resto do dia.
deixando isso penetrar na minha mente. Não era apenas decepção, era traição. E não foi acidental, foi intencional. Caminhei até meu canto de pintura mais tarde naquela noite. Puxei o pano da tela que ela havia zombado na festa. Lá estava nossa história em pinceladas. O velho balanço, o cachorro, os narcisos. E tudo o que eu podia ver agora era o que ela havia chamado de barato. Mas para mim, nunca foi sobre preço. Foi sobre memória, sobre esforço, sobre amor. E eu finalmente entendi algo. Ela não só rejeitou a pintura, mas ela também me rejeitou. Você não é a única que não vale nada. Eu sussurrei para a tela, minha voz firme desta vez. Naquela noite, eu não dormi. Eu nem tentei. Eu apenas sentei na minha velha cadeira de balanço na sala de estar, um cobertor enrolado em meus ombros. A casa escura, exceto pelo fraco brilho amarelo da varanda, a luz vazando pelas cortinas. Era estranho como a dor podia ser silenciosa, como ela nem sempre gritava. Às vezes ela apenas sentava ao seu lado, respirando em sincronia, esperando que você a reconhecesse. Eu continuei ouvindo a voz dela na minha cabeça repetidamente. Ela sempre derrete com aquela porcaria de família. Eu pensei em todas as vezes que eu tinha derretido, quando Patrícia batia portas e me chamava de autoritária. Eu deixei pra lá quando Marina começou a me visitar menos. Me convenci de que ela estava apenas ocupada. Quando eu era esquecida, nos feriados eu assava biscoitos e os deixava de qualquer jeito. Eu derretia porque o amor me amolecia, porque eu acreditava em perdão, em lealdade, em segundas chances. Mas agora eu via isso pelo que era: sobrevivência. Eu tinha passado uma vida inteira sacrificando pedaços de mim para que ninguém fosse embora. Eu dava até não sobrar nada e então eu dava mais. E para quê? Para que minha neta pudesse rir pelas minhas costas. Para que eu pudesse ser manipulada a entregar minhas economias como uma velha ingênua e solitária. Eu senti raiva naquela noite. Não uma raiva alta, não destrutiva. Era uma raiva silenciosa e focada. O tipo que te aguça, que tira a lã dos seus olhos e mostra quem você se tornou. E com quem você está cansada de estar perto. Me levantei, fui até a pintura que ela chamava de barata e fiquei parada na frente dela por um longo tempo. As memórias naquela tela não doíam mais. Elas não eram mais hematomas. Elas eram a prova de que eu tinha amado, que eu tinha dado o meu melhor, que eu tinha sido real, mesmo quando eles não eram. Eu sussurrei. Você não vai mais. Se deixar ser enganada, não mais. E eu quis dizer isso. Virei-me para minha estante. Peguei uma câmera velha que não usava há anos e tirei uma foto da pintura. Então me sentei à minha mesa, liguei meu computador e digitei. Encontrei um grupo online para artistas mulheres mais velhas. Um canto tranquilo da internet onde as pessoas postavam seus trabalhos, compartilhavam histórias, encorajavam umas às outras. Meus dedos tremiam um pouco, mas carreguei a foto na caixa de legenda. Escrevi: esta pintura foi chamada de barata por alguém que eu amo, mas foi pintada com tudo o que me restava. Cada pincelada é uma memória, cada cor um pedaço do meu coração. Talvez não seja o suficiente para algumas pessoas, mas era tudo para mim. Eu cliquei em postar. Não esperava muito, talvez algumas curtidas, um comentário gentil ou 2. Mas não era sobre atenção. Era sobre finalmente usar minha voz, não apenas meus pincéis, para dizer a verdade. Deixei o computador ligado e voltei para a sala. Fiz chá e sentei em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível. Me senti acordada. Quando acordei na manhã seguinte, o sol já estava filtrando através das cortinas, lançando longos raios dourados no chão. Meu chá da noite anterior estava frio na mesa lateral, intocado. Eu estiquei meu corpo. Rígido, mas estranhamente energizado, como se algo dentro de mim tivesse mudado. Eu me arrastei até o computador sem esperar muito. Então eu vi. A tela estava brilhando com notificações. Curtidas, comentários, compartilhamentos, eu pisquei. A pintura que postei
Aquela pintura pegou fogo durante a noite. Não foi apenas uma faísca de simpatia. Ninguém estava vendo, realmente vendo. Eu cliquei nos comentários. Isso me fez chorar. Há tanta emoção aqui. Quem quer que seja que chamou isso de barato não sabe o que é amor. Você vende impressões? Eu quero isso pendurado na minha casa. Por favor, me diga que você está exibindo em algum lugar. Meu coração bateu forte. Eu me senti corada. Tonta mesmo. Enquanto eu rolava, mais mensagens começaram a chegar. Mensagens diretas de estranhas. Mulheres, principalmente mulheres, que eram mães, avós, filhas. Mulheres que disseram que se viram na minha história, que foram chamadas de muito sentimentais, muito generosas, muito suaves, mas esta pintura era poder. E então, uma mensagem se destacou. Oi, Vera Lúcia. Eu sou curadora de uma pequena galeria na Vila Madalena. Sua peça me deixou paralisada. Você consideraria exibi-la? Ficaríamos honrados. Eu li a mensagem 3 vezes. Vila Madalena. Uma galeria. Olhei para trás, para a pintura. Ainda encostada silenciosamente na parede, perto da sala de jantar, meio na sombra. O balanço, o cachorro, os narcisos. Minhas memórias tornadas públicas. Minha dor transformada em algo lindo. Respondi com as mãos trêmulas. Sim, eu também ficaria honrada. Em poucas horas, mais mensagens chegaram. Revistas de arte, influenciadores, uma mulher de uma grande plataforma perguntando se eu faria uma reportagem especial. Foi como se eu tivesse jogado uma pedrinha em um lago parado e, de alguma forma, desencadeado uma onda de impacto. Mais tarde, naquela mesma tarde, a curadora da Vila Madalena me ligou. O nome dela era Lídia. Ela disse que queria vir buscar a pintura pessoalmente. Quero tratar esta peça com o cuidado que ela merece, disse ela. Não é apenas arte. É uma história que as pessoas precisam ouvir. Ela perguntou sobre o título. Hesitei. Então sorri e o chamei de presente rejeitado. Lídia fez uma pausa e disse: Perfeito. Depois que desligamos, sentei-me à mesa da cozinha e deixei que aquilo me envolvesse. Não era sobre vingança, nem mesmo sobre Marina. Era sobre eu recuperar as partes de mim que havia dado tão livremente. Era sobre pegar o que rejeitaram e transformar em algo intocável. Naquela noite, eu não apenas dormi, sonhei com a cor da luz. Finalmente sendo vista. 2 semanas depois, eu estava no meio de uma galeria ensolarada na Vila Madalena. Minhas mãos tremendo enquanto as pessoas se moviam ao meu redor, murmurando, estudando, pausando, mais do que eu jamais imaginei. Minha pintura, pendurada em uma parede branca limpa, emoldurada com simplicidade, suavemente iluminada, parecia poderosa. Não por causa da técnica ou estilo, mas por causa da história por trás dela. Minha história. O presente rejeitado. O cartaz dizia: por Vera Lúcia. Devo ter olhado para aquela plaquinha por 5 minutos inteiros. Lídia, a curadora, veio ao meu lado. Tivemos mais de 300 pessoas na abertura, sussurrou ela. É a maior atenção que recebemos em toda a temporada. Pisquei, atordoada. Ela sorriu. E tem mais. Ela me levou para seu escritório nos fundos. Um pequeno espaço tranquilo, cheio de esboços e portfólios. Na mesa havia um e-mail impresso. Um colecionador particular dos jardins queria comprar a peça. 20 mil reais em espécie. Encarei o número. Não parecia real. Lídia observou minha expressão. Você não precisa vender, disse suavemente. Mas se vender, isso pode financiar um novo estúdio, materiais, viagens, o que você quiser. Você tem algo raro, Vera. Voz e coração. Meus lábios tremeram. Por tanto tempo, achei que minha voz não importava, que meu coração era um fardo, que tudo que eu era se resumia a ser um recipiente para os sonhos de outras pessoas. Mas ali, naquele momento, minha dor tinha valor, minha verdade tinha valor. Assenti. Disse que sim.
Fechamos o acordo naquele mesmo dia. Assinei meu primeiro contrato como artista. Minha mão mal conseguia segurar a caneta. Lídia insistiu em tirar uma foto minha em frente à pintura antes, que ela saísse da galeria. Sorria como se realmente quisesse dizer isso, ela disse. E eu sorri. Pela primeira vez em anos. Eu realmente quis dizer aquilo, ao chegar. Em casa, tudo estava diferente. Patrícia me ligou uma vez, do nada, apenas para dizer que tinha ouvido falar que minha pintura estava chamando atenção. Sem desculpas. Sem parabéns. Apenas curiosidade. Não dei a ela muitos detalhes. E então Marina apareceu. Ela não ligou. Apenas bateu na porta uma tarde, com uma expressão cansada e os olhos marejados. Eu quase não respondi, mas respondi. Podemos conversar? Ela perguntou. Afastei-me e a deixei entrar. Sentamo-nos na mesma mesa da cozinha onde ela costumava comer cereal de pijama, onde eu a ajudava com projetos científicos de papelão e cola, onde ela costumava me dizer que eu era sua pessoa favorita no mundo inteiro. Ela cruzou as mãos e me olhou com o mesmo rosto que vi crescer por 18 anos. Eu vi a pintura, disse ela, online. As pessoas estão falando sobre você, sobre ela. Não disse nada. Ela hesitou. Eu queria pedir desculpas. De novo. Levantei as sobrancelhas. Pela festa de aniversário. Por isso. E por todo o resto. Ainda assim, não disse nada. Ela olhou para baixo. As mãos inquietas. Agora ela não chorava. Apenas esperava. Eu estraguei tudo, Nana. Fui estúpida e egoísta. Te dei por garantida. Mas eu quero consertar as coisas. Inclinei-me para trás, braços cruzados. O que quer dizer com consertar as coisas? Quero dizer... Ela engoliu em seco. Eu ainda quero ir para o Instituto Rio das Artes. E... talvez, se as coisas forem diferentes agora, talvez você pudesse estar lá. Era a verdade sangrando através do pedido de desculpas. Ainda correndo atrás do dinheiro. Ainda correndo atrás de mim. Mas agora, eu não estava mais correndo de volta. Levantei-me. Ela me olhou, confusa. Eu não gritei. Eu não chorei. Simplesmente disse: você chamou meu amor de barato. Fingiu se importar porque achou que eu financiaria seu sonho. De novo. Você me tratou como uma transação. Ela abriu a boca, mas levantei a mão. Você perdeu algo naquele dia, Marina. Não foi só dinheiro. Foi a única pessoa que acreditava em você. Não importa o que. Caminhei até a porta e a abri. Se quiser algo de mim de novo, conquiste. Ela se levantou devagar. Lábios pressionados numa linha fina. Orgulho ferido. Não esperava um abraço. E não recebi um. Ela saiu sem dizer mais nada. Observei-a descer da varanda até o carro, de volta para qualquer história que ela contou a si mesma, para justificar o que achava que merecia. E eu voltei para dentro, sozinha. Mas finalmente, em paz. Uma semana inteira se passou desde que Marina saiu da minha casa sem se despedir. Não tive notícias dela. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. E sabe o que eu não esperava? Pela primeira vez em anos, o silêncio não doía. Parecia limpo, como um espaço sendo aberto para algo melhor. Então, numa manhã, enquanto eu tomava café na varanda, Patrícia apareceu. Ela nem bateu. Apenas entrou, como se tudo estivesse parado. Eu estava observando Marina. Seus saltos batiam com raiva contra o piso de madeira. Seu cabelo estava impecável, o blazer rígido e sua expressão afiada. Eu simplesmente congelei. Ela está chorando. Ela diz que você a humilhou, que a fez se sentir um lixo, que você está jogando ela fora por causa de uma pintura. Eu não disse nada. Ela me contou sobre o dinheiro, sobre o fundo da faculdade. Disse que você pegou, de volta sem avisar. Ainda assim, eu fiquei em silêncio. Deixei que ela falasse. Patrícia jogou as mãos para o alto.
Você tem alguma ideia do que está fazendo? Está sacrificando o futuro dela. Está punindo ela por ser jovem e estúpida, por ter feito uma piada ruim em uma festa. Nesse momento, levantei-me lentamente. Caminhei até o balcão, peguei a pasta grossa etiquetada como fundo universitário. Marina, e a ergui. São 12 anos da minha vida, disse com a voz calma. Cada cupom recortado, cada visita médica ignorada, cada inverno em que mantive o fogo baixo para economizar alguns reais. Esta pasta são os meus sacrifícios. E ela cuspiu neles. Ela estava chateada. Patrícia murmurou. Não. Interrompi. Ela foi cruel. E então voltou. Se fez de boazinha, só para recuperar o que queria, e eu quase caí nessa. Patrícia cruzou os braços. E agora você deixou os sonhos dela desmoronarem. Olhei nos olhos dela. Ela tem 18 anos e não 5. Se os sonhos dela forem reais, ela vai lutar por eles, trabalhar por eles, não manipular uma mulher que a ama. O rosto de Patrícia se tingiu de culpa. Ou raiva. Eu não saberia dizer. Eu te criei melhor, disse suavemente. E tenho certeza disso. Mas em algum lugar do caminho, vocês duas se desviaram. Aprenderam a receber e esqueceram como retribuir. Patrícia desviou o olhar. Caminhei até a mesa, peguei uma nova pasta e a coloquei à sua frente. Esta estava etiquetada, em marcador preto. Novo fundo. Liberdade. Vera Lúcia. Estou usando o dinheiro agora, disse. Não para mais ninguém. Para mim. Ela olhou para a pasta. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Dei décadas a vocês duas. Continuei. Agora, estou pegando alguns anos de volta. Patrícia finalmente sussurrou. Você realmente não vai pagar pelo Instituto Rio das Artes? Não, respondi sem hesitar. Eu já paguei. Integralmente. Com tudo o que eu tinha. E você jogou fora. Ela saiu em silêncio. E eu servi outra xícara de café. Minhas mãos não tremeram dessa vez. Dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas às vezes não se trata de portas. Às vezes é sobre as paredes desmoronando, para que você possa finalmente ver o céu. Alguns dias depois da visita furiosa de Patrícia, recebi um e-mail de uma editora do São Paulo Chronicle. Ela leu sobre a exposição na galeria, viu minha pintura e queria me apresentar em um artigo intitulado Flores Tardias. Mulheres que encontraram sua voz depois. Eu ri quando vi o título, Flores Tardias. Talvez eu sempre tenha tido algo a dizer. Só tinha sido questionada tantas vezes que parei de me escutar. A entrevista foi por telefone. A editora era calorosa, curiosa e gentil. Ela perguntou sobre a pintura, o significado por trás dela, minha trajetória como artista. Eu contei tudo. Não falei sobre Marina pelo nome. Eu não estava ali para expor. Estava ali para dizer a verdade. Minha pintura foi descartada, contei. Não porque faltasse valor, mas porque a pessoa para quem ela era destinada. Não reconheceu o amor quando estava bem diante dos olhos dela. Ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Isso vai ressoar com muitas pessoas. O artigo foi ao ar 2 dias depois. E explodiu. Mensagens choveram de mulheres de todo o país. Avós, mães, até jovens que disseram ver seus futuros no meu passado e queriam mudar de rumo antes que fosse tarde demais. Fui convidada para falar em uma conferência virtual para mulheres. Uma editora me enviou um e-mail sobre a possibilidade de escrever um livro de memórias. Minha caixa de entrada virou um jardim de coragem e confissões de desconhecidas que pareciam irmãs. E então veio a ligação, um coletivo de arte que trabalha. Com artistas femininas de todo o mundo, queria apresentar o presente rejeitado em uma exposição itinerante pela Europa. Eles cobririam tudo. A sua história é exatamente o que o mundo precisa agora, disse a mulher na linha, com um leve sotaque francês irreverente. Depois que desliguei, fiquei sentada por um longo tempo. Eu não fui apenas vista. Eu fui ouvida
E não por ser mãe ou avó de alguém, mas por ser Vera Lúcia. Naquela noite, entrei no meu estúdio e peguei uma tela em branco. Não pintei Marina, nem o balanço, Marley ou os narcisos. Pintei uma mulher parada na beira de um penhasco, braços estendidos, o vento em seus cabelos, olhando para um vasto horizonte. Sem medo nos olhos, intitulei-a Liberdade. Pendurei a obra no corredor, exatamente onde costumava ficar a pasta com os papéis da faculdade. Porque esta vida, esta paz, esse poder, era a educação que me foi negada, mas eu a conquistei de qualquer maneira, pincelada por pincelada, respiração por respiração. O mundo nem sempre faz sentido, nem sempre recompensa as pessoas boas, as pessoas gentis, as pessoas que dão tudo o que têm aos outros. Eu costumava acreditar na justiça, na ideia de que se você fizesse o suficiente pelos outros, algo de bom voltaria para você eventualmente. Mas isso não era verdade. Pelo menos não tinha sido para mim. Não até agora. A Europa era um sonho. Eu entrei naquela galeria na areia como se fosse uma pessoa diferente. Como se eu nunca tivesse conhecido a rejeição, nunca tivesse conhecido o silêncio, a cidade, as luzes, as pessoas. Tudo isso era muito mais brilhante do que eu jamais imaginei. Os artistas ao meu redor eram jovens, lindos, cheios de energia. Eles tinham o tipo de futuro que eu costumava sonhar para mim mesma, há uma vida. Mas essa não era mais a vida que eu queria. Eu não precisava das luzes brilhantes para me dizer que eu era digna. Eu era digna por direito próprio. E quando minha pintura foi finalmente revelada ao público, naquela noite, eu os observei pararem em silêncio, olhando fixamente. Alguns choraram. Alguns ficaram imóveis, como se estivessem tentando absorver cada gota de emoção que eu coloquei naquela tela. Eu não estava apenas mostrando minha arte para eles. Eu estava me mostrando. Eu nunca soube o quanto poderia doer finalmente ser vista. Finalmente ser reconhecida por algo que eu sempre dei tão livremente. O amor, o sacrifício, os pedaços de mim que eu havia enterrado para que outros pudessem se levantar. Mas quando entrei naquela galeria, ninguém esperava que eu fosse nada além de mim mesma. Mais tarde, enquanto eu estava ao lado da minha pintura, a mesma que Marina havia zombado, recebi mais ofertas, mais convites. Uma grande galeria em Londres queria apresentar meu trabalho. Uma mulher, de uma coleção de arte na Austrália, disse que queria incluir minhas peças em uma exposição sobre empoderamento feminino. Fui convidada para falar em mais eventos, compartilhar minha história, compartilhar minha arte. Os e-mails inundaram, as ligações não paravam, e em cada uma delas eu ouvia algo novo. Sua história importa. Sua voz é importante. Mas nada disso importava tanto quanto o momento seguinte. Uma noite, após o show em Paris, eu caminhei ao longo do rio. As luzes da cidade cintilando à distância. Parecia surreal, como um sonho que eu nunca pensei que poderia tocar. Sentei-me sozinha em um pequeno café. Uma taça de vinho à minha frente. Uma fatia de pão na mesa. O mundo parecia tão vasto, e ainda assim, eu não era mais pequena. Eu não era mais a mulher quieta no fundo, se misturando às sombras. Eu era Vera Lúcia, uma artista, uma criadora, uma mulher que finalmente entendeu seu próprio valor. E na quietude, enquanto a noite se acomodava ao meu redor, eu finalmente me sentia em paz. Eu não tinha apenas me libertado de Marina, de Patrícia, do mundo que me fez sentir invisível. Eu tinha me libertado de mim mesma, do eu que pensava que não era o suficiente, do eu que deixou todos os outros me pegarem. Percebi que eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava vivendo. Quando voei de volta para Embu das Artes, tudo estava diferente. A casa parecia um novo lugar, mais clara, mais brilhante. Comecei a trabalhar em uma nova série de pinturas. Cada uma refletia o crescimento que eu tinha experimentado. A cura emocional. Pintei mulheres. Não apenas as versões suaves e nutritivas que eu sempre fui. Essas mulheres eram fortes, ousadas, ferozes.
Algumas estavam de pé em frente às montanhas, outras com os braços erguidos para o céu, sem medo de serem vistas. Eu não era mais a mulher que ficava quieta, que se deixava esquecer. Eu não era mais invisível, e nem minha arte. Mas o verdadeiro presente, a verdadeira liberdade, veio quando eu tomei meu lugar neste mundo. Sem hesitação, sem desculpas. Eu era finalmente a mulher que sempre quis ser. E isso não tinha preço. Eu tinha voltado de Paris há algumas semanas e tudo havia mudado. Não apenas no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Os e-mails ainda chegavam. As ofertas continuavam vindo. Colecionadores de arte, galerias, imprensa, meios de comunicação. Todos pedindo um pedaço de mim, da minha história, da minha arte. Era incrível. E ainda assim, de alguma forma, tudo parecia tão certo. Mas eu não perseguia a fama. Eu não perseguia o reconhecimento. O que importava agora não eram os aplausos ou o dinheiro. Eram os momentos de silêncio que eu conseguia passar na minha própria pele. Sem peso. Sem pedir desculpas. E, finalmente, em paz. Uma noite, eu estava na varanda da minha casa, observando o sol mergulhar abaixo do horizonte. A paisagem se estendia na minha frente. Campos, árvores, o pequeno riacho correndo através da propriedade. O vento carregava o cheiro de pinho. E o mundo parecia vivo. Vivo de uma forma que não sentia há anos. Eu não fazia ideia de onde Marina estava agora. Eu tinha parado de perguntar. Patrícia não tinha ligado. Talvez elas ainda estivessem bravas. Talvez ainda estivessem chateadas porque eu não era mais a mulher que eu costumava ser. Aquela que dava tudo sem questionar, sem nunca pedir nada em troca. Mas aquela mulher se foi. E em seu lugar tinha alguém mais forte, alguém que sabia o seu valor. Eu pintava todos os dias agora. Eu não pensava mais em Marina quando segurava meu pincel. Eu pensava sobre o que viria a seguir. Eu pintei mulheres com os braços abertos, em pé, olhando para o desconhecido, sem medo nos olhos. E quando terminei essas pinturas, eu não apenas as exibi no meu estúdio. Eu as compartilhei com o mundo. Elas falaram aos corações de mulheres que, como eu, foram silenciadas ou esquecidas. Mulheres que viveram suas vidas nas sombras de outras. A quem foi dito que seu amor não era suficiente. Foi nesse momento que percebi o que tinha acontecido. Eu tinha entregado meu coração por anos, sem perceber que eu era a única que precisava ser vista. A coisa mais inesperada aconteceu naquele dia, quando recebi uma carta no correio. Um pequeno envelope com um simples endereço de retorno. O nome de Marina, escrito em uma caligrafia cuidadosa e familiar. Meu peito apertou quando eu o abri. Eu não sabia o que esperar. Eu não tinha notícias dela havia meses. A carta era curta. Vovó, eu não posso desfazer a dor que te causei e não estou pedindo nada. Eu tenho trabalhado em mim mesma e sei que não mereço seu perdão. Mas eu quero dizer que sinto muito por ter sido egoísta. Me arrependo de como te tratei. Espero que um dia você me veja de forma diferente. Com amor, Marina. Eu li 2 vezes, as palavras afundando lentamente. Eu não estava com raiva. Não mais. Eu nem estava magoada. Eu estava em paz. Eu tinha deixado de lado a dor das expectativas, dos anos tentando me agarrar a algo que nunca foi feito para eu carregar. Peguei a carta, dobrei-a cuidadosamente e coloquei-a na gaveta, junto com a pasta do fundo para a faculdade, que uma vez consumiu minha vida. O dinheiro tinha ido embora, mas o peso também tinha. E com ele, qualquer necessidade de validação de qualquer um além de mim. Passei os meses seguintes viajando. Fui para a Europa novamente. Desta vez, para lugares que nunca imaginei que visitaria. Vi coisas novas. Conheci novas pessoas. Encontrei beleza em tudo. Ri mais. Amei mais. E pintei com uma liberdade que nunca conheci. Uma tarde, enquanto vagava por um mercado de arte na Espanha, conheci um homem. Um homem gentil. Seu nome era Thomas. Ele era um artista, muito mais velho do que eu,
com uma alma sensível e uma apreciação pelos pequenos momentos da vida. Conversamos por horas sobre arte, sobre perda, sobre amor. Não havia pressa, sem pressão. Apenas duas pessoas conversando abertamente e honestamente. Nos vimos mais algumas vezes. Conversamos sobre as vidas que havíamos vivido e as que queríamos viver. Ele não estava procurando alguém para completá-lo, e nem eu. Mas juntos, encontramos algo que parecia real. Não se tratava de preencher um vazio, mas de criar algo, bonito a partir do que já estava lá. E quando nos separamos, eu não me senti mais sozinha, porque eu sabia, no fundo, que tinha tudo o que precisava, não em mais ninguém, mas em mim mesma. Ao chegar em casa, fiquei em frente à tela em que estava trabalhando havia meses. Era o retrato de uma mulher mais velha, mas com força nos olhos, os braços estendidos como se abraçasse o mundo. Totalmente. Viva. Totalmente presente. Não havia restrições para ela, nem vergonha, nem culpa. Apenas paz. Intitulei-a Liberdade. Porque era isso que eu finalmente havia encontrado. Era meu. Tudo isso. E não tinha preço. Agora me diz. Você já fez um grande sacrifício por alguém e se arrependeu depois? Como foi? E o que você faria se alguém que você amasse muito te humilhasse na frente de todos? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece. Deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Obrigada por ouvir. Sua voz importa. Até breve.